Num antigo teatro vazio, iluminado apenas por um fio de luz âmbar, três figuras se encontram. Não há plateia. Não há máscaras. Apenas o eco dos próprios pensamentos. Carl Jung, Viktor Frankl e Erving Goffman sentam-se frente a frente, cada um carregando perguntas que nunca se calam. No centro do palco, repousa um espelho. Embaçado. Intocado. Nenhum deles ousou limpá-lo e ainda. O tema da conversa surge como um sussurro coletivo. Você está vivendo ou apenas representando um papel? Hoje, você será testemunha de um encontro que atravessa as camadas da persona, da alma, da liberdade interior. Prepare-se. Talvez você não saia o mesmo. A persona é uma necessidade. Um escudo. Um contrato invisível entre o indivíduo e a sociedade. Sem ela, seríamos devorados pelas expectativas do mundo. Mas há um perigo sutil, quando esquecemos que a máscara é apenas um papel, ela se torna nossa prisão. Vejo isso em tantos pacientes, pessoas que passaram uma vida inteira desempenhando o que esperavam delas, o bom filho, a profissional impecável, o amigo compreensivo, até que um dia, ao olharem no espelho, não reconhecem mais quem são. Elas não vivem. Elas representam. E quanto mais tentam sustentar o papel, mais a alma adoece. O ego teme a autenticidade, porque ela o expõe. Mas a autenticidade é a única ponte para o real. A pergunta que sempre deixo é simples, mas cruel: se você deixasse de representar, quem restaria? Curioso, Jung. Porque de certa forma, a própria vida social é um teatro. Cada um de nós é, desde a infância, moldado para o palco. Aprendemos os scripts aceitáveis. A maneira como você cumprimenta. O que você esconde. Até seu sorriso tem direção. Mas não se engane, o palco não é o problema. O problema é quando você esquece que há um bastidor. Viver não é abolir a persona. Isso seria ingenuidade. Viver é saber que ela existe, se escolher quando, e como, usar cada máscara. O perigo começa quando alguém acredita que é apenas o personagem. E então, e mesmo no silêncio da própria casa, continua atuando. Vejo aqui um dilema profundo. Pois muitas vezes, o vazio existencial que devora tantos não nasce do fracasso, mas da falta de autenticidade. Quando a vida se resume a papéis alheios, o sentido se dissolve. Quantos não chegam aos meus consultórios dizendo que tenho tudo, mas não sinto nada? É porque aquilo que possuem não é seu. É herança de expectativas. É performance para um público invisível. Só há uma saída: reconectar-se com um sentido que venha de dentro. O que você faria se ninguém estivesse assistindo? Essa talvez seja a pergunta mais curativa que podemos fazer a nós mesmos. Sabe-se pouco do preço que pagamos por sustentar uma persona demasiadamente rígida. Ela não é neutra, ela exige energia psíquica constante. A criança, por natureza, é inteira. Riu e chorou quando sentiu. Mas em algum momento, alguém lhe disse que certas emoções eram erradas. Que ser sensível era fraqueza. Que mostrar medo era vergonha. E então, a criança começou a esconder. Essa criança vive em muitos de nós. Crescemos, mas seguimos atuando. Pior, tantas vezes, não sabemos mais o que foi reprimido. O inconsciente não esquece. Ele guarda a dor da espontaneidade perdida. Por isso tantos se sentem exaustos. Não é o trabalho, nem a rotina, é o peso de representar papéis que já não cabem. A máscara colada ao rosto não permite respirar. E cedo ou tarde, a alma pede ar. É fascinante, se doloroso. Nos bastidores da vida social, vejo o mesmo roteiro repetido, a busca desesperada por pertencimento. A menina que se molda para ser amada. O homem que se endurece para não ser rejeitado. O amigo que faz de tudo para ser agradável. Mas em cada um deles, existe um pequeno funeral simbólico. Um luto pelo eu que foi deixado para trás. O palco exige aplauso. Mas quem aplaude uma alma que se ausentou de si mesma? Talvez seja a hora de perguntar quantas partes suas você enterrou apenas para caber no roteiro alheio. Aqui tocamos no âmago da dor humana moderna. Em tempos onde tudo é performance, até nas redes sociais, a solidão cresce de forma paradoxal. Estamos rodeados de rostos, mas não de presenças. A busca de sentido só começa quando paramos de perguntar em como devo ser visto. E passamos a perguntar em quem sou eu, de fato. O medo da rejeição é profundo. Ele é a raiz de muitas personas. Mas eu digo, uma vida autêntica implica o risco de não agradar a todos. E tudo bem. Porque é melhor uma existência com silêncio autêntico do que um teatro eterno que a alma não suporta mais.
A coragem começa quando aceitamos que o papel mais difícil é simplesmente ser quem somos. Quando falo de individuação, muitos pensam que é um processo de iluminação constante. Mas na verdade, é uma descida. Uma travessia pelo território sombrio onde estão enterradas as partes de si que você aprendeu a rejeitar. A persona, essa máscara social, tem utilidade. Ela nos permite conviver. Mas não deve substituir a alma. Por isso, a chave não é destruir a persona, mas vê-la como instrumento, não identidade. E, sobretudo, resgatar os aspectos negados, o medo, a vulnerabilidade, a raiva, a ternura. Cada sombra acolhida é um pedaço de autenticidade recuperada. Quem não integra a sombra, vive condenado a ser marionete das expectativas alheias. Mas quem a integra, descobre um centro interno que nenhuma plateia pode controlar. Curioso como nossos papéis nos definem e nos aprisionam. Nos palcos da vida, há uma cena que raramente se encena, no momento em que alguém ousa dizer não sei quem esperam que eu seja, só sei quem não posso mais fingir ser. Esse é um ato revolucionário. A consciência da persona já é meio caminho para a liberdade. Quando passamos a perceber o papel que estamos atuando, se e por que, ganhamos a chance de, aos poucos, abrir fissuras no roteiro. Não precisamos abandonar todos os papéis. Mas é vital criar espaços onde possamos existir sem representar. Se não há tal espaço, e é a alma que adoece. Permita-se, ao menos com 1 ou 2 seres humanos, existir sem performance. É nesses pequenos bastidores que a autenticidade respira. Em última instância, a chave reside no sentido. Quando a vida se torna puro papel, o vazio existencial cresce como um buraco negro. Mas há uma centelha que nunca se apaga e a liberdade interior. Ninguém pode escolher por você qual sentido dar à sua dor. Ninguém pode dizer como você deve viver sua verdade. A liberdade não é a ausência de máscaras, mas a escolha consciente de quando e por que usá-las. E acima de tudo, é a recusa de trair seu próprio coração apenas para caber no molde de outro. A cada manhã, pergunte-se, hoje, eu vou viver ou apenas representar? Essa pergunta, se feita com honestidade, abre portas que nem os grilhões sociais podem fechar. Há um paradoxo em tudo isso. Quanto mais tentamos agradar ao mundo, mais nos afastamos da centelha que poderia, de fato, tocá-lo. A autenticidade não é um trunfo que se exibe, é um chamado que se ouve no íntimo. E quando atendido, torna-se presença. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser inteiro. Pois é na imperfeição revelada que o outro se reconhece. Nossas máscaras geram admiração. Nossa verdade gera conexão. Há um instante, fugidio mais sagrado, em que alguém percebe, este papel já não me serve. Nesse instante, o medo ruge. Mas também, e a liberdade sussurra. Sim, continuar representando pode trazer aplausos. Mas viver, e exige o risco de ser visto sem máscara. A pergunta não é se você pode tirar todas elas, poucos podem. A pergunta é, você consegue, ao menos, reconhecer quando está atuando? E mais ainda, consegue escolher, conscientemente, quando ser apenas você. Esse é o gesto mais humano que existe. E também, e o mais corajoso. No final de tudo, cada um de nós deve encarar um espelho que não mente. Ali, nenhuma persona resiste. Ali, resta apenas uma pergunta. Fui fiel àquilo que em mim buscava sentido? A resposta é não se dá em palavras. Se dá em um sentimento profundo de paz ou inquietude. Portanto, não tema o vazio que surge quando as máscaras caem. Pois nesse espaço nu, é que você pode começar a viver de verdade. E lembre-se, viver não é atuar bem, é habitar plenamente a própria existência. A maior prisão é a máscara que você esqueceu de estar vestindo. E agora eu te pergunto: você está vivendo ou apenas representando um papel? Se essa conversa ecoou em algum lugar dentro de você, compartilhe. Talvez alguém próximo também esteja cansado de atuar e precise ouvir isso.